Este é o início de uma série de longo prazo que terá como objetivo cobrir todos os diversos elementos navais da campanha de Guadalcanal em sequência. Vamos começar com um pouco de contexto sobre por que essa campanha foi lançada inicialmente. Depois do ataque a Pearl Harbor, os japoneses começaram uma ofensiva veloz que levou à conquista de vários objetivos e progressos notáveis em outros. As Filipinas, as Índias Orientais Holandesas, a suposta Fortaleza do Leste em Singapura e muitos outros caíram rapidamente sob a bandeira japonesa. Apesar das derrotas japonesas nas batalhas do Mar de Coral e Midway, que frustraram seus esforços de expansão, alvos como Índia e Austrália ainda estavam vulneráveis e o Japão buscava consolidar seu domínio militar em várias regiões. Parte desses esforços envolveu a criação de bases na extremidade mais distante em relação ao Japão, das Ilhas Salomão. O alcance das aeronaves de ataque japonesas ameaçava na Austrália as linhas de abastecimento entre lá e os Estados Unidos da América e as possíveis rotas de recuperação para navios aliados que poderiam ser danificados no Pacífico Sul. Também forneceria apoio aéreo terrestre para operações de porta-aviões japonesas na área, tornando a repetição de algo como a Batalha do Mar do Coral muito mais arriscada para a Marinha dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, essa área era uma das conquistas japonesas mais distantes das ilhas principais e, relativamente, mais próxima dos territórios aliados restantes. Portanto, era uma excelente escolha como um lugar para contra-atacar ofensivamente de maneira significativa os japoneses pela primeira vez, ao contrário de simplesmente bloquear seus ataques contínuos. Assim, em agosto de 1942, uma grande força-tarefa aliada lançou uma contra-invasão das ilhas de Guadalcanal, Tulagi e a confusamente chamada Florida. A maioria das forças de desembarque eram fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, com grande apoio naval da Marinha dos Estados Unidos da América. Outras forças aliadas restantes no teatro também foram comprometidas. Isso iniciaria cerca de meio ano de intenso combate em terra, no mar e no ar, que acabaria provando ser de muitas maneiras o crisol no qual a Marinha dos Estados Unidos da América se refaria de uma marinha que havia sofrido um golpe massivo logo no início e estava basicamente lutando para tentar contra-atacar uma série aparentemente implacável e interminável de ataques inimigos em uma força veterana endurecida que concluiria a campanha com uma experiência operacional muito maior e seguiria para lançar uma série de ações ofensivas devastadoras, que são os aspectos mais comumente falados da campanha do Pacífico, fora de algo como Midway. Para a Marinha japonesa, paradoxalmente, isso validaria muitas de suas estratégias e doutrinas pré-guerra, pelo menos em engajamentos individuais, enquanto também via essas mesmas estratégias e doutrinas gradualmente contrariadas e depois superadas com um efeito devastador nos números de cascos japoneses. A Marinha dos Estados Unidos da América enfrentava problemas no abastecimento de combustível para seus navios no mar, e apesar de possuir vários couraçados, o único presente era o United States Ship North Carolina. Os outros elementos de navios capitais da frota incluíam os porta-aviões United States Ship Saratoga, recém-reparado após ser atingido por um submarino japonês, United States Ship Enterprise, que reabastecera seus grupos aéreos após Midway, e United States Ship Wasp, que operava no Atlântico por seu design mais vulnerável não ser ideal para combate na linha de frente. No entanto, era mais rápido e um pouco melhor equipado do que o United States Ship Ranger e, portanto, com a perda de Lexington e Yorktown, ela havia sido transferida para compensar os números. O outro porta-aviões operacional da Marinha dos Estados Unidos da América Hornet estava em reparos de danos menores e instalação de novos sistemas, como armas antiaéreas aprimoradas e radar, portanto, indisponível. Na ausência de navios de guerra, o suporte de fogo e a proteção para o assalto seriam fornecidos por cruzadores, destroyers e varredores de minas sob o comando do contra-almirante Victor Crutchley da Marinha Real. A força era composta principalmente por navios da Marinha dos Estados Unidos da América, embora incluísse também os cruzadores pesados australianos Austrália e Canberra e o cruzador leve Hobart, representando um grande compromisso da Marinha Real Australiana. Os desembarques iniciaram bem, auxiliados pela surpresa. Na outra extremidade das Ilhas Salomão estava a importante base japonesa de Rabaul, de onde aviões foram enviados em resposta. Os contra-ataques causaram perdas e danos em ambos os lados, mas não impediram o avanço dos desembarques.
Neste ponto, o almirante Fletcher decidiu recuar seus porta-aviões para reabastecimento. Apesar das críticas, havia razões válidas para tal abordagem. Como mencionado, a situação de combustível da Marinha dos Estados Unidos da América, especialmente em relação aos petroleiros de frota rápida, estava longe do ideal. Apesar de ter combustível em seus depósitos, Fletcher não queria gastá-lo, pois temia enfrentar um ataque da Marinha japonesa com os tanques quase vazios. Além disso, seus porta-aviões foram abatidos por quase 2 dúzias de caças, ficando inutilizáveis. Isso retirou quase 25% de sua força de caças da equação, o que deixaria seus navios vulneráveis a mais ataques aéreos terrestres ou a um possível contra-ataque de porta-aviões japonês. Midway mostrou em ambos os lados o papel vital dos caças, não só na escolta de ataques, mas também na defesa de porta-aviões durante ataques, mesmo que apenas para interrompê-los em vez de abater as aeronaves que se aproximavam. E enquanto ele tinha o mesmo número de cascos que a Marinha dos Estados Unidos da América tinha em Midway, ele sabia que Saratoga não era tão bom em desviar dos ataques que se aproximavam quanto outros porta-aviões devido à sua origem de cruzador de batalha, como havia sido provado por seu navio irmão Lexington no Mar de Coral, e o Wasp seria extremamente vulnerável a quase qualquer acerto. Ao contrário de Yorktown no Mar de Coral, WASP provavelmente iria pegar fogo ao primeiro sinal de dano de batalha significativo. Você também devia considerar que se a Marinha Imperial Japonesa reunisse todos os seus porta-aviões para um contra-ataque, no papel eles tinham bem mais recursos. Mesmo com as perdas em Midway, os grandes e poderosos Shokaku e Zuikaku ainda estavam operacionais, juntamente com os menores Rujo e Zuiho, bem como um número de porta-aviões recém-convertidos, alguns de tamanho bastante substancial, cujo status operacional exato e localização eram um tanto incertos. De qualquer forma, com a ausência dos porta-aviões, o contra-almirante Turner, responsável pelas forças de desembarque e suas escoltas, incluindo a força de proteção de Crutchley, optou por descarregar o máximo possível do material restante nos navios e então se retirar. Tudo. Isso foi complicado por vários fatores, principalmente pela falta de instalações portuárias, obrigando que tudo fosse descarregado manualmente dos transportes para pequenos barcos que eram lançados, iam até a praia descarregados à mão, e então o processo reiniciava com os barcos sendo devolvidos e puxados de volta. A enorme quantidade de suprimentos e a comunicação interserviços deficiente agravaram a situação. A força de apoio e proteção de Crutchley teria que garantir a área contra a intrusão inimiga até a retirada dos transportes, e depois proteger os desembarques até o retorno dos porta-aviões e outros navios, se não fossem retirados junto com os transportes. Embora surpreendido, em 24 horas após o início dos desembarques, o comandante japonês local, Almirante Mekawa, organizava um contra-ataque de superfície. Ele tinha uma força relativamente pequena disponível em Rabaul. Sem porta-aviões, couraçados ou cruzadores de batalha, a única unidade moderna grande era o cruzador pesado Shakai. Com outras forças disponíveis, consistindo no antigo destruidor Yunagi, 2 pequenos e antigos cruzadores leves Tenryu e Yubari e uma força de cruzadores pesados mais antigos próximos Furutaka, Kako, Aoba e Kinugasa, representando os primeiros 4 desses navios no serviço da Marinha Japonesa, todos armados com 6 canhões de 8 polegadas cada. Ele também sabia que a Imperial Japanese Navy havia apenas começado a construção da classe Ibuki de cruzadores pesados, o que significava que, para fins práticos, quaisquer perdas que ele sofresse não seriam substituídas por anos a fio, e de fato, como se viu, o Ibuki nunca seria concluído. No entanto, ele tinha um trunfo para jogar. A Marinha Japonesa há muito tempo antecipava lutar em desvantagem numérica e de armamento, por isso treinava quase ao ponto da obsessão em combates noturnos, adotando uma série de táticas e tecnologias avançadas para auxiliar nisso. De fato, um elemento-chave da doutrina de batalha decisiva pré-guerra, Kantai Kezen, pedia exatamente esse tipo de operação, a penetração de uma tela de cruzadores inimigos para desferir um golpe decisivo em alvos críticos do inimigo. Atualmente havia outra vantagem. Os Estados Unidos da América não conseguiam operar seus aviões de ataque à noite. Na noite do dia 7 de agosto, dia dos desembarques aliados, essa força estava a caminho.
Fazendo uma breve pausa no dia 8 para permitir que o tempo e os níveis de luz se alinhassem a seu favor, Macau então começou sua corrida pela cadeia de Ilhas Salomão, onde uma série de golpes de sorte para a marinha japonesa começou. Ao deixar o canal que levava a Rabaul, elementos da marinha japonesa foram avistados pelo United States Ship S-38, um submarino americano da Primeira Guerra Mundial que fez contato muito perto para disparar seus torpedos, embora a utilidade desses torpedos em 1942 seja questionável. Em vez disso, ela transmitiu o que tinha visto, aparentemente 2 destroyers e 3 navios maiores desconhecidos. Claro, Bakawa só tinha um destroyer, mas é totalmente possível que o S-38 tenha confundido o Tenryu, que não era exatamente muito maior do que alguns destroyers e cujo perfil se assemelhava a destroyers japoneses mais antigos até certo ponto, por um segundo navio desse tipo. No entanto, embora recebido, o relatório não foi considerado indicativo de um ataque, pois não definia os navios maiores desconhecidos que foram vistos, e mesmo que fossem 3 cruzadores, considerava-se improvável que essa fosse uma força enviada para mexer com a força de proteção aliada, que neste ponto consistia de 6 cruzadores pesados e 2 leves, além de 8 destroyers, todos de design relativamente moderno, com outros destroyers da força operando com os navios de desembarque. Mikawa, por sua vez, ordenou que seus cruzadores lançassem hidroaviões para identificar o que estava entre ele e os navios de transporte. Os batedores retornaram horas depois relatando 2 grandes grupos de navios aliados, as forças de desembarque e proteção. Enquanto as forças japonesas se preparavam para descer pelo Slot, um canal entre as 2 cadeias de ilhas que compõem a maior parte das Salomões, que logo se tornaria infame, elas foram avistadas 2 vezes por aeronaves de reconhecimento Hudson da Real Força Aérea Australiana. Apesar de um relatório ter perdido alguns navios, os demais identificaram com sucesso um total de 8 navios na Força de Macau. Apesar das observações ocorrerem naquela manhã e os Hudsons terem transmitido os relatórios por rádio e pessoalmente após pousarem no início da tarde, a informação só chegou à frota aliada no início da noite. A leitura indicava que 2 dos navios eram porta-hidroaviões, o que teria assegurado ainda mais aos aliados que um ataque direto era improvável, já que esses navios não eram combatentes de linha de frente. Pensava-se que talvez eles estivessem planejando estabelecer uma base de hidroaviões no extremo norte de Guadalcanal. Para ser justo, os pilotos de reconhecimento de Macau mal eram melhores em reconhecer navios inimigos. Seus relatórios afirmavam que em Guadalcanal havia 15 transportes, um encoraçado, 4 cruzadores, 7 destroyers e um porta-aviões auxiliar. A caminho de Laghi, eles afirmaram ter avistado 2 cruzadores pesados, 12 destroyers e 3 transportes. O almirante Turner pediu aos aviões aliados baseados em terra para monitorar o slot por precaução, esquecendo dos hidroaviões nos cruzadores aliados. Com poucos aviões de patrulha em terra disponíveis, a observação não ocorreu, mas Turner não foi informado dessa indisponibilidade. Sem indicações claras de grandes forças inimigas de superfície se aproximando e considerando o assalto mais provável sendo talvez um cruzador solitário ou um par de destroyers tentando se infiltrar à noite, Crutchley dividiu suas forças em 3 grupos. Com a passagem direta pelo slot até o grupo anfíbio precisando passar pela Ilha Savo de um lado ou do outro, o flanco norte era guardado pelos cruzadores pesados United States Ship Vincennes, United States Ship Astoria e United States Ship Quincy, juntamente com os destroyers United States Ship Helm e United States Ship Wilson. O lado sul era protegido pelos cruzadores pesados australianos Her Majesty's Australian Ship Australia e Her Majesty's Australian Ship Canberra, o cruzador pesado americano United States Ship Chicago, além dos destroyers United States Ship Patterson e United States Ship Bagley. Ambos os grupos estavam posicionados um pouco atrás de Savo para garantir que qualquer força inimiga estaria um tanto confinada em sua abordagem se as forças aliadas escolhessem receber os atacantes, ao mesmo tempo em que protegiam os flancos aliados se precisassem avançar para o contato. No improvável evento de que um inimigo escolhesse contornar para o norte, passar pelo grupo de ilhas da Flórida e então flanquear as forças de desembarque por essa direção, os cruzadores leves Her Majesty's Australian Ship Hobart e United States Ship San Juan, além de um par de destroyers, foram designados para guardar essa área.
Por fim, dois destroyers da Marinha dos Estados Unidos da América, o United States Ship Ralph Talbot e o United States Ship Blue, equipados com radar de busca de superfície inicial, patrulhavam o lado mais distante das duas rotas de abordagem mais prováveis para alertar sobre a chegada de navios inimigos. No entanto, houve falhas cruciais na última implantação. Os dois navios não tinham um padrão de patrulha coordenado, o que poderia significar que às vezes eles estavam indo diretamente um contra o outro. O radar era um modelo inicial que só funcionava sobre certos rolamentos e tinha alcance relativamente curto. Na verdade, seu alcance operacional era cerca de metade da estimativa conservadora dada à Marinha dos Estados Unidos da América e mais curto do que Crutchley pensava, provavelmente por estar mais familiarizado com os radares de busca de superfície da Marinha Real, um pouco mais avançados na época. Mais destroyers poderiam ter sido adicionados à linha de patrulha, mas com ataques de submarinos sendo o vetor mais provável naquela noite, Crutchley colocou seus 7 destroyers restantes escoltando os transportes. Depois de 2 dias apoiando os desembarques e defendendo contra ataques aéreos, os navios saíram do alerta total à noite, permitindo que parte das tripulações exaustas descansasse em turnos. Ao anoitecer, o almirante Turner convocou os seus subordinados, Crutchley e o General Van de Grift, comandante dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, para uma reunião no United States Ship Macaulay, o transporte de ataque que servia como navio almirante de Turner. Crutchley levou a Austrália ao sul para a reunião. Com base na antiguidade dos dois capitães de cruzador restantes em seu grupo, ele sinalizou para o United States Ship Chicago: assuma o comando da patrulha, estou me aproximando do comandante da Força Tarefa 62 e posso ou não me juntar a vocês mais tarde. Isso não foi comunicado aos outros grupos de cruzadores, presumivelmente por razões de segurança, a mesma razão pela qual esse sinal estava sendo feito por luz e não por rádio. Infelizmente, o Chicago era comandado pelo capitão Howard 500, Bode, que era tão popular com sua tripulação quanto a peste graças aos seus dois estilos de comando, distante, zombeteiro e indiferente, ou cara a cara e insultante. O Chicago estava equipado com um conjunto de radar mais extenso do que os destroyers, mas Bode acreditava que funcionava como um holofote e, portanto, qualquer uso dele revelaria sua posição, e por isso ele ordenou que o radar de busca de superfície fosse totalmente desligado, com o Chicago permitido fazer uma única varredura de radar com seu radar de controle de fogo de menor alcance de vez em quando, mas quando o sinal de Crutchley foi retransmitido para ele, em vez de mover o Chicago à frente do Her Majesty's Australian Ship Canberra, a posição que um oficial sênior em uma formação normalmente deveria ocupar, ou ligar seu radar, ele optou por voltar a dormir. Na conferência a bordo do Macaulay, os dois comandantes exaustos, Crutchley e Van der Grift, foram informados por Turner de sua decisão de retirar os transportes na manhã seguinte, enquanto também discutiam os relatórios dos navios tender de hidroaviões escoltados que haviam chegado, com esses navios obviamente sendo posicionados mais ao norte. Com apenas algumas horas entre o final da conferência e o nascer do sol, Crutchley não via muita vantagem em levar a Austrália de volta à sua estação, apenas para ter que quase imediatamente virar e voltar para onde ele estava agora de qualquer maneira. Assim, o Her Majesty's Australian Ship Australia assumiu a estação com os destroyers do sul, protegendo os transportes. Mal sabiam eles que, mesmo enquanto Crutchley voltava para seu próprio navio, já havia torpedos na água ao norte. No norte, a Força de Macau formou uma única linha e lançou 3 hidroaviões para confirmar a presença e localização dos navios aliados e participar da doutrina de batalha noturna japonesa, lançando sinalizadores para iluminar alvos, evitando que os navios japoneses ligassem seus holofotes. A luz do sinalizador também ajudaria a ocultar os navios de Macau, pois o brilho estragaria a visão noturna de qualquer observador inimigo. Jukai assumiu a liderança, seguido por Kako, depois Kinugasa, Aoba e Furutaka, por sua vez seguidos pelos navios menores Tenryu, Yubari e Yunagi na retaguarda.
Sobre a força aliada, o som dos motores de hidroaviões podia ser ouvido, mas através de uma combinação de pura fadiga e vários outros fatores, incluindo um piloto japonês ousadamente usando suas luzes de navegação, o que o tornava muito fácil de localizar, mas igualmente convenceu os navios aliados de que ele deveria ser amigável, já que certamente nenhuma aeronave hostil viria zumbindo sobre eles à noite com suas luzes acesas, bem como preocupações contínuas sobre o uso do rádio. Essas circunstâncias não foram relatadas na cadeia de comando nem a bordo da maioria dos navios, consideradas uma grande ameaça, embora um ou dois capitães estivessem desconfiados. Uma última ordem antes dos navios se prepararem para a batalha seria um contraste marcante entre as duas forças nas horas seguintes. Materiais inflamáveis vulneráveis ao fogo inimigo nos navios japoneses deveriam ser levados para baixo ou jogados ao mar, reduzindo massivamente o risco de incêndios incidentais começarem se os navios fossem atingidos. Logo após a meia-noite, a coluna japonesa avistou o United States Ship Blue, um dos dois piquetes de radar. Apesar do destroyer estar à mercê com mais de 50 armas pesadas apontadas para ele, Makawa decidiu deixar o navio em paz. Eliminar um único destroyer não chegaria nem perto de alcançar seus objetivos, pois alertaria todos os outros mais à frente sobre sua presença. Em vez disso, o Blue foi autorizado a seguir viagem, completamente inconsciente do que passava por ele na escuridão próxima, contanto que não mostrasse mais nenhum sinal de ação. A coluna japonesa também alterou o curso para evitar contato com o Blue e reduziu a velocidade para diminuir a chance de suas esteiras serem avistadas. Esse novo curso os levaria ao norte da ilha Sabo, mas duas coisas ocorreram. O United States Ship Blue, inconsciente, retornou à outra perna de sua rota de patrulha e o vigia do Shakai avistou outro navio à frente e um pouco à esquerda. Provavelmente era outro destruidor de piquete, o United States Ship Rolf Tolbert, e então Mikawa mudou de curso novamente para seguir entre Guadalcanal e a ilha Savo, ou seja, a rota sul, acelerando à velocidade máxima e sinalizando seus navios para atacar qualquer alvo adicional encontrado no caminho. Neste ponto, Yunagi se desvencilhou por uma razão que não está totalmente clara, mas em qualquer caso, removendo-a da ação iminente. Então os cruzadores avistaram outro destroyer. Desta vez era o United States Ship Jarvis, severamente avariado por um ataque aéreo no dia anterior e seguindo sozinho para a Austrália. Ainda consciente da necessidade de atingir a força principal do inimigo de surpresa, o Furutaka lançou apenas torpedos, mas errou, e a menos de 1 milha de distância, os dois navios passaram um pelo outro sem nenhuma outra ação. A sabedoria de não se envolver com armas tornou-se aparente alguns minutos depois, quando à frente os observadores japoneses discerniram as formas de Canberra, Chicago, Bagley e Patterson, e logo depois o sussurro silencioso do ar comprimido sinalizou o lançamento de muitos torpedos de longo alcance. As armas dos navios japoneses dispararam contra a força sul aliada desprevenida, enquanto seguiam Shakai em uma curva à esquerda. Isso permitiu que eles trouxessem seus lados largos para suportar enquanto também se dirigiam para a outra grande força de cruzadores aliados recém-avistada por Shakai. A menos de 4 milhas de distância, a tripulação do United States Ship Patterson, desconfiada devido aos ruídos de aeronaves anteriores, avistou alguns navios japoneses. Imediatamente começou a sinalizar um aviso por rádio e lâmpada de sinal, acelerando para a velocidade de batalha e lançando estrelas de conchas nos alvos. Agora tudo parecia acontecer de uma vez. Os hidroaviões começaram a soltar sinalizadores, pois o inimigo estava ciente da situação. Canberra ganhou vida quase instantaneamente, acelerando e virando para este bordo para se posicionar entre os atacantes e a linha mais direta para os transportes, e suas 4 torres gêmeas começaram a girar para bombordo, mirando nos cruzadores japoneses. Mais afastado da ação, o destroyer Bagley girou e lançou 4 torpedos à distância, enquanto a ré o Chicago começou a ganhar velocidade e virar para bombordo, aparentemente para obter um melhor lado a lado, mas era tudo muito pouco e muito tarde. Canberra estava apenas mirando suas armas quando Shakai e Furutaka abriram fogo, seguidos rapidamente por Alba e Kako. Sob uma barragem de tiros pré-mirados, o Canberra estremeceu com 2 dúzias de acertos, desativando todas as caldeiras e a energia, destruindo a ponte e matando muitos dos oficiais superiores, incluindo seu capitão, e iniciando múltiplos incêndios.
Piorando a situação, provavelmente um ou mais torpedos de Bagley abriram buracos no lado estibordo, pois quando o navio parou completamente, iluminado apenas pelas chamas cintilantes, estava fortemente inclinado para estibordo, seu lado não engajado. Esvaziar a inundação e apagar os incêndios ficou quase impossível sem energia no navio, e a tripulação restante precisou usar bombas manuais autoalimentadas que conseguiram encontrar. Chicago vinha lançando seus próprios projéteis estelares a longa distância, mas o fósforo na maioria deles não acendia. Em resposta, 2 torpedos e um projétil atingiram-na. Uma das longas lanças falhou em detonar, mas a outra arrancou parte da proa do navio com uma explosão violenta, destruindo o sistema principal de controle de incêndio. O impacto do projétil tirou um pedaço do mastro principal, matando alguns e ferindo outros. Algumas das armas de 5 polegadas se cansaram das estrelas falhando e abriram um breve fogo usando munição convencional, possivelmente atingindo o Tenryu. Mas enquanto o navio danificado seguia em frente, a bateria principal nunca disparou, e Bod, apesar de tecnicamente estar no comando tanto da Força Sul e especificamente quanto do resto da força em geral, falhou em instruir Bagley e Patterson sobre o que fazer a seguir, ou mais criticamente, em alertar o grupo do norte sobre o que estava vindo em sua direção. Nenhum relatório foi enviado para Crutchley, que poderia ter trazido a Austrália e os destroyers restantes para a parte final da ação, auxiliado Canberra ou instruído San Juan, Hobart e seus 2 destroyers a se juntarem. Chicago seguiu para o oeste, oferecendo menos defesa para os transportes do que a Canberra aleijada e em chamas, que pelo menos estava fisicamente em seu caminho. Bagley fez um círculo após disparar seus torpedos e, quando voltou, os japoneses já haviam seguido em frente. Passon tentou bravamente enfrentar toda a coluna japonesa de uma vez, sendo atingido por uma granada antes que a coluna desaparecesse na escuridão, superando-os. Ao norte, Unagi havia alcançado Jarvis, mas os 2 destroyers trocaram alguns tiros sem consequências antes de interromperem a luta. Seguindo as ordens de Mikawa, os 2 cruzadores japoneses mais leves tomaram uma rota interna, seguidos por Furutaka, cortando perto da ilha Savo, permitindo-lhes atingir a força aliada do norte a partir do oeste, enquanto o restante da força de Mikawa se movia pelo sul e flancos leste dos cruzadores aliados. Enquanto Chicago cavalgava para o oeste, a força do norte percebia que algo estava errado. O United States Ship Quincy ouviu o aviso de Patterson e foi para os quartéis-gerais, embora Vincennes tenha de alguma forma perdido a transmissão. Mas sem informações vindas da Força do Sul, não estava totalmente claro para a tripulação de Quincy por que eles estavam correndo para suas estações de ação. A bordo do cruzador Astoria, o radar de superfície captou algo se aproximando rapidamente do oeste. No entanto, os oficiais superiores acreditavam que era o Rolf Tolbert e não ouviam o oficial de radar ameaçando prendê-lo se não se calasse e fosse embora quando seu alívio chegasse. Foi apenas quando alguém avistou o brilho de incêndios e sinalizadores à deriva ao sul que a história soou os quartéis-gerais e mesmo assim por um longo tempo houve uma discussão acalorada sobre se isso era um bombardeio noturno pela Força do Sul contra alvos terrestres ou algo mais sinistro. No final, o quartel-mestre Radiker decidiu ignorar o tenente de serviço e simplesmente puxou o alarme de quartéis-gerais, apesar dos protestos do tenente. Mas novamente era tarde demais, pois Makawa decidiu encerrar o tempo restante. Subitamente, holofotes potentes cegaram os vigilantes da noite nos cruzadores dos Estados Unidos da América. Os mares explodiram com spray e fragmentos de conchas. Embora essa ação de Radiker provavelmente salvaria várias vidas, talvez não fosse o suficiente para salvar o navio. Uma extremidade da formação japonesa na forma de Kinugasa ainda estava enviando algumas rodadas especulativas para Canberra quando Shakai abriu fogo contra a Astoria, enquanto Alba enfrentava Quincy e Kako se envolvia com Vincennes. Quase simultaneamente, a equipe de controle de incêndio de Astoria, alertada pelo alarme do quartel-general, avistou os navios japoneses enquanto vasculhava em busca de alvos e abriu fogo contra eles. O capitão Greenman correu para a ponte depois do alarme do quartel-general. Seu navio disparava loucamente na escuridão, com o quartel-mestre Radiker sendo repreendido verbalmente por insubordinação pelo oficial de serviço.
Preocupado que atiravam em honra ao amigo, Greenman ordenou que parassem, mesmo quando o convés do canhão de 5 polegadas à esquerda explodiu devido a vários acertos. O oficial de artilharia no alto do mastro dianteiro então gritou que, primeiro, os navios não tinham perfis amigáveis e, mais prosaicamente, segundo, eles haviam apontado holofotes para eles e estavam atirando. Isso resolveu rapidamente os problemas e Astoria pôde retomar os disparos com grande entusiasmo. O atraso lhes custou caro, no entanto, e Shakai conseguiu encontrar a distância primeiro, deixando Astoria para absorver golpe após golpe, enquanto 3 dos 4 outros cruzadores pesados gradualmente se juntavam à luta, com a ação passando atrás do navio onde as torres dianteiras não podiam realmente ser usadas. O hangar de aeronaves foi uma das primeiras vítimas, com o combustível de aviação dos aviões não utilizados pegando fogo quase imediatamente. Mais projéteis destruíram a sala de máquinas, parando o navio por completo. Uma das torres triplas de 8 polegadas disparou contra Kinugasa, executando uma medida de vingança. Eles erraram, mas conseguiram acertar e desativar a torre dianteira de Shakai, além de causar outros danos ao navio. A situação a bordo dos cruzadores dos Estados Unidos da América foi prejudicada pelo sistema labiríntico então em vigor para os quartéis-gerais, que era um jogo de cadeiras musicais com quase 1000 participantes em um espaço do tamanho de um grande bloco de escritórios. Na batalha, quase todas as posições tinham um marinheiro diferente designado em comparação com a vigia normal, resultando em uma correria louca. Homens no mastro dianteiro desciam às profundezas do navio para realizar tarefas antes de voltar ao hangar, enquanto outros no fundo passavam por eles para assumir posições de controle de fogo no mastro dianteiro. Com fogo e explosões destruindo escadas, incendiando passagens e demolindo partes do navio, metade da tripulação estava presa no lugar errado, enquanto a embarcação começava a se desmontar ao redor deles. Canberra agiu rapidamente porque a Marinha Real Australiana compartilhava um procedimento com a Marinha Real, onde as funções e ações da tripulação eram as mesmas. A única correria seria da tripulação fora de serviço, reforçando aqueles já preparados para a ação. A Marinha dos Estados Unidos da América aprenderia essa lição no rescaldo, mas agora esse conhecimento estava sendo comprado a um preço terrível, enquanto os artilheiros antiaéreos do Astoria disparavam contra holofotes defensivos antes que mais fogo inimigo os silenciasse também. Na vanguarda da coluna, a situação era ainda pior. A Astoria, pelo menos, estava quase pronta e conseguiu atirar algumas vezes. Vincennes estava menos preparado e também estava sendo dobrado pelo envolvimento japonês. Como Astoria, hesitando em disparar caso os navios que se aproximavam fossem amigos, Kako, em vez disso, abriu o placar, com Kinugasa e os cruzadores leves rapidamente se juntando. O navio tentou acelerar a partir da velocidade de cruzeiro de 10 nós, mas foi atingido por vários torpedos de Shakai e Yubari, eliminando toda a energia e deixando-o à deriva. Levou apenas 8 minutos para os navios japoneses mudarem seu fogo do moribundo Vincennes para o azarado Astoria por meio do Quincy, ambos ainda lutando bravamente. E no meio de tudo isso, literalmente, estava o Quincy, que estava sujeito a um fogo cruzado como o Vincennes, vindo do Alba, Furutaka e Tenryu. Como o navio mais preparado, o capitão do Quincy ordenou que quebrasse a formação e avançasse contra os navios de Makawa, prevendo corretamente a presença de torpedos na água. Infelizmente, o ataque japonês foi cronometrado para que os torpedos e as granadas atingissem aproximadamente ao mesmo tempo, e assim, mesmo com fumaça saindo das chaminés do Quincy, 2 torpedos atingiram o lado do navio, fazendo-o parar também. Os canhões principais revidaram da melhor maneira que puderam, acertando a superestrutura do Chukai que quase literalmente decapitou o almirante japonês e demoliu a casa de cartas. Os 2 acertos no Chukai, além do Astoria, revelaram a vulnerabilidade do maior cruzador japonês presente ao fogo aliado se os navios aliados estivessem prontos minutos antes. Em troca, os projéteis japoneses rapidamente desmontaram a ponte do Quincy e seguiram com um 3º torpedo para garantir. Através da formação, 6 das 9 torres triplas de 8 polegadas nos navios dos Estados Unidos da América foram derrubadas por acertos diretos e a bordo do Quincy, a última ordem do capitão para o único homem que restou em pé nos destroços em chamas da ponte foi para encalhar o navio. Sem energia e com a entrada de água acelerada, o homem sobrevivente pouco poderia fazer.
Os destroyers americanos Wilson e Helm estavam mal posicionados para ajudar, embora Wilson não tenha disparado seus torpedos através de navios aliados. Com a visão prejudicada pelas 3 embarcações à frente e a Ilha Savo bloqueando o sinal de radar, à frente os 2 navios atiraram quando avistaram alvos. Felizmente, eles estavam tão escondidos dos japoneses quanto os japoneses deles, não sofrendo danos em troca. Rolf Talbot foi a última vítima deste rápido confronto, levando vários tiros enquanto os navios da Imperial Japanese Navy rumavam para o norte. Porém, conseguiu se ocultar atrás de uma parede de chuva antes que fosse tarde demais. Os navios japoneses deixaram cenas de carnificina total para trás, mas agora enfrentavam uma decisão. Pouco impedia que voltassem atrás após os transportes, mas Mikawa acreditava que os porta-aviões dos Estados Unidos da América ainda estavam por perto. Ele poderia se reagrupar, recarregar, ir para o sul e destruir os transportes, mas forças inimigas presentes estariam alertas e, após enfrentá-las, seus navios teriam que correr de volta para o norte sob o olhar de muitos bombardeiros de mergulho vingativos e destemidos. Embora alguns oficiais estivessem dispostos a arriscar, Mikawa optou pela discrição e retirou-se para o norte. Meia hora depois que os disparos cessaram, o United States Ship Quincy mergulhou de proa para o fundo. 10 minutos depois, tendo virado, Vincennes seguiu. Por volta dessa hora, notando que os sinais de batalha haviam desaparecido sem relatório e vendo navios em chamas à distância, o almirante Crutchley procurou verificar a situação. A resposta que voltou foi a primeira mensagem que o United States Ship Chicago realmente enviou durante aquela noite, relatando seu próprio dano e que Canberra estava em chamas, com Patterson e Wilson tentando ajudar. Grande parte do tiroteio foi testemunhado pelos transportes e seus escoltas, que foram iluminados por um sinalizador especulativo de um hidroavião japonês, mas sem muito resultado nesse aspecto. Quando o dia começou a clarear, Canberra e Astoria ainda flutuavam, mas a situação piorou após as 5 da manhã, quando Patterson avistou outro navio vindo do noroeste que logo abriu fogo. Sempre inúteis, Bode e o Chicago retornaram. A única vantagem do encontro foi que a artilharia de Chicago era tão desesperadamente imprecisa que Patterson, entre desviar e revidar o fogo, felizmente não com torpedos, teve tempo para perceber exatamente quem era e sinalizou para eles se acalmarem. Apesar das baixas e de várias grandes explosões, Canberra parecia estar a caminho de ser salva quando uma ordem de Turner chegou. O navio tinha que partir até às 6h30, pouco mais de uma hora, senão seria afundado. Apesar da possibilidade de salvação, não era viável tão rapidamente, e 2 destroyers de socorro, o Selfridge e o Alert, foram ordenados a destruí-lo após a remoção dos sobreviventes. No final, centenas de projéteis de 5 polegadas e 5 torpedos foram necessários para afundar o Canberra, sugerindo que ele ainda tinha muita flutuabilidade de reserva e poderia ter sido salvo. Quase simultaneamente à dissipação da fumaça, os fuzileiros navais sinalizaram que precisavam de mais tempo para descarregar e assim o prazo das 6h30 passou sem uma retirada, possivelmente tornando a perda de Canberra totalmente desnecessária. Ao norte, a tripulação sobrevivente e os destroyers lutavam para salvar o Astoria. Um tenente pulou na água para recuperar uma balsa salva-vidas com uma bomba portátil, sendo seguido por um tubarão oportunista. Ao subir na balsa, ele pegou um remo, bateu na cabeça do tubarão até quebrá-lo, então voltou para de água e continuou remando. O United States Ship Bagley atracou de proa a proa com o Astoria, numa notável demonstração de marinharia. Brigadas heróicas de baldes, a estranha bomba portátil e uma chuva passageira conseguiram apagar quase todos os incêndios acima do convés principal. Infelizmente, um incêndio mais perigoso se espalhava no interior do navio, sendo de difícil acesso. Os depósitos frontais foram inundados para evitar que o fogo os alcançasse, piorando a inclinação do navio. Apesar dos esforços da tripulação, os incêndios alcançaram os elevadores de granadas e o depósito de 5 polegadas, cujos registros de mar estavam inacessíveis. Uma série de explosões internas começou a enfraquecer a estrutura do navio e a explodir mais seções do casco. À medida que a fumaça começou a sair de todas as costuras e buracos de rebite no casco do navio, a história começou a inclinar-se ainda mais, a princípio lentamente,
Mas à medida que isso levava os buracos de granada no lado do navio abaixo do nível da água, o rolamento se tornava mais rápido até que ela estava deitada de lado antes de se acomodar suavemente pela popa, com a maior parte da tripulação restante sendo resgatada pelos destroyers circundantes logo após o meio-dia. Noutro local, o desembarque dos transportes foi brevemente suspenso devido a um alerta de ataque aéreo iminente. Felizmente para os navios de guerra e transportes estacionários, o ataque nunca ocorreu. Isso ocorreu porque avistaram o United States Ship Jarvis danificado e o perseguiram, afundando-o com todos a bordo. Ao se reunirem, os remanescentes do grupo de escolta descobriram que o United States Ship San Juan, Her Majesty's Australian Ship Hobart e seus destroyers estavam a apenas 15.000 jardas das forças de Macau, aproximadamente na metade da batalha. Assim como outros comandantes dos Estados Unidos da América naquela noite, eles acreditavam tratar-se de um grande incidente de fogo amigo e se mantiveram afastados. O que poderia ter acontecido se os dois cruzadores leves de tiro rápido equipados com busca moderna, radar e torpedos tivessem surpreendido Macau durante o tiroteio do Grupo do Norte, permanecerá como uma das grandes perguntas sem resposta da história. Uma última nota para a ação veio naquela noite, quando o cruzador pesado Kako foi torpedeado e afundado pelo United States Ship S-44 quando estava quase em casa, em um raro caso de um torpedo da era de 1942 realmente funcionando. A batalha teve muitos resultados. Os pedidos para enviar navios de guerra maiores, como o United States Ship South Dakota e o United States Ship Washington, para o teatro de guerra aumentaram e o almirante King prometeu fazê-lo. Macau recebeu elogios do almirante Yamamoto por sua vitória, mas depois foi criticado por não eliminar os transportes quando, em retrospectiva, os porta-aviões dos Estados Unidos da América não estavam lá. No final, ele seria substituído perto do fim da campanha de Guadalcanal, mas ainda o encontraremos algumas vezes antes disso. O Capitão Bode, mesmo estando vivo e com seu navio intacto após o combate, seria duramente criticado, de certa forma com razão, na investigação posterior, apesar de suas ações. Embora, mesmo considerando suas ações, ele provavelmente tenha recebido um pouco mais de críticas nesse relatório do que era estritamente necessário, ele levaria isso muito a mal, atirando fatalmente em si mesmo em 1943, após saber o provável resultado da revisão. Crutchley permaneceria com a Marinha Real Australiana no Teatro do Pacífico por vários anos e sobreviveria mais que quase qualquer outro almirante da Segunda Guerra Mundial, alcançando os 92 anos antes de falecer em 1986. Os resultados imediatos foram que as forças aliadas no terreno tiveram que ser reabastecidas por comboio sob cobertura aérea durante o dia, quando as aeronaves aliadas podiam voar, ao contrário da marinha japonesa que fazia suas corridas de suprimentos à noite pelo mesmo motivo. Mudanças de grande alcance também foram recomendadas na Marinha dos Estados Unidos da América, incluindo no sistema de quartéis gerais, bem como a adição de geradores a diesel de backup e a instalação de redes de água mais robustas em navios mais antigos e a obrigatoriedade de descarte de materiais inflamáveis em áreas de perigo. A atitude na Marinha dos Estados Unidos da América também precisaria ser abordada. Segundo o almirante Turner, a Marinha ainda estava obcecada com um forte sentimento de superioridade técnica e mental sobre o inimigo. Apesar de evidências suficientes sobre as capacidades do inimigo, a maioria dos nossos oficiais e homens o desprezava e se sentiam certos da vitória em todos os encontros, independente das circunstâncias. O resultado final de tudo isso foi uma letargia mental fatal que induziu uma confiança sem prontidão e uma aceitação rotineira de padrões de conduta ultrapassados em tempo de paz. Acredito que esse fator psicológico, como causa de nossa derrota, foi até mais importante do que o elemento surpresa. Para ser honesto, é difícil discordar dele, considerando que, ao menos para o Grupo do Norte, levar os japoneses a sério como adversários significaria que não teriam considerado os clarões e incêndios do Sul como resultado de um estranho bombardeio noturno na costa e teriam-se preparado. E mesmo que não tivessem, pelo menos não teriam pensado que tudo era um enorme incidente de fogo amigo, pois os japoneses não poderiam estar fazendo algo tão audacioso como atacar à noite. Isso provavelmente teria trazido San Juan Hoboth e seus destroyers para a batalha, com potenciais consequências que poderiam tê-la inclinado, se não totalmente a favor dos aliados, ao menos para um empate.
Algumas dessas mudanças levariam tempo para serem implementadas, mas o tempo avançava sem descanso. Em algumas semanas, o almirante Fletcher enfrentaria o próximo grande combate naval da campanha, exatamente sua real preocupação. Se aproximando de Guadalcanal vieram o Shikaku, Zuikaku e Rujô, à frente de uma força de invasão projetada para empurrar os aliados de volta para o mar. Mas isso é uma história para outra hora.